Há muito tempo o Sebrae fomenta o turismo e foca na questão da interiorização que é tão falada. A gente está vendo sair do papel a interiorização do turismo. Nossa. Por isso que a Rota das Cavernas ela está se consolidando. Eu ainda tenho muito o que lhe mostrar. Olá, muito boa tarde, meus amigos! Vocês já ouviram falar de cavernas aqui no Rio Grande do Norte? Se você é um telespectador fiel do Repórter Aventura, tenho certeza que sua resposta será sim. Mas você sabia que o nosso estado foi o primeiro a criar uma rota turística, passando pelas principais delas? Ficou curioso, querendo saber que lugares são esses, não é verdade? Então se arruma desse outro lado da tela e vem comigo, porque o Repórter Aventura de hoje está no ar. A Rota das Cavernas é composta por 5 municípios, todos na região oeste do RN. Ela integra atrativos sob administração municipal, estadual e até federal. Apesar do nome do roteiro, você vai perceber que nem tudo é necessariamente um buraco escuro e apertado, como costumam descrever as cavernas, e que as visitações têm muito mais relação com a preservação do que com a exploração desses lugares. Nossa primeira parada será em Martins, a Campos do Jordão do RN. Ter escada até facilita, mas a subida, seja como for, é um esforço que compensa. O salão principal fica logo na entrada e é a área mais ornamentada da caverna. Às vezes beira o inacreditável saber que as torres tenham sido formadas por pingos de água carregando calcário ao longo de milhões de anos. Essa estalactite e essa outra coluna são os maiores espeleotemas desse tipo no estado. A Casa de Pedra fica dentro de uma unidade de conservação estadual, a APA Monumento Natural Cavernas de Martins. Foi preciso definir regras rígidas para tornar a visita mais segura para as pessoas e menos impactante para a caverna. Após virar a unidade de conservação, a gente fez um plano emergencial de visitação da caverna. Então a gente restringiu mais a questão dos visitantes virem visitar de forma depredatória, né? Através da quantidade de pessoas que podem visitar, o tempo que ela pode permanecer na caverna, a trilha em si que a gente fez no local, fazendo com que as pessoas restringam a pisada na caverna, naquele local onde a trilha está demarcando, né, e fazendo com que as outras áreas que estão fora da trilha consigam se recuperar de uma forma mais evidente. A expectativa é que fazendo isso daqui a alguns anos, a poeira volte a se sedimentar cobrindo as antigas pegadas e micro-organismos voltem a se concentrar nessas partes da caverna. As pichações nas paredes são resultado dos muitos anos de visitação desordenada. Pessoas que acreditavam estar perpetuando sua presença na Casa de Pedra. Se você parar para prestar atenção, infelizmente elas estão por todo lado. Pelo menos por enquanto. Porque muito em breve a caverna deve passar por um processo de remoção delas. A gente vai fazer um projeto piloto, né, que é para testar todas essas metodologias tradicionais com a remoção de pichações, principalmente as com spray e as com tinta, com laser pulsado. A Casa de Pedra de Martins é a segunda maior caverna de mármore do Brasil. São 100 metros de comprimento. Explorar essa área externa é tão instigante quanto a área interna. A gente entende que o nosso interior tem muito a oferecer, né, não só para os turistas, mas para os potiguares também. A gente faz o convite aqui a quem está nos vendo para conhecer, né, esses locais, esses atrativos. Importantíssimo, né, ter o acompanhamento do condutor local, né, ninguém inventa de fazer esse roteiro por conta própria, porque são áreas que oferecem risco. A gente teve esse cuidado também de fazer o mapeamento de risco, né, para que eles fossem identificados, né, tivesse
para quem venha visitar, né, saiba quais são os riscos que estão correndo. Uma simples trilha, caminhada, oferece riscos, né? Então a gente precisa mapeá-los, identificá-los e saber o que fazer numa situação de emergência. E entendendo isso, o SEBRAE se uniu, né, aos municípios, às instituições, aos empreendedores para fomentar esse circuito. Falar de caverna em Apodi pode até ser uma surpresa para você, mas o Lajedo Solidário não tinha como ficar de fora dessa rota. Ele é o berço da espeleologia potiguar e um dos sítios arqueológicos mais importantes do Brasil. Várias pessoas da comunidade e comunidade científica do Rio Grande do Norte se uniram e criaram a Fundação Lajedo Solidário. Essa fundação trouxe para a comunidade uma nova fonte de renda, que é o turismo sustentável. A gente já pregava isso lá no início, eu como guia, que fui o primeiro guia, a gente quer o turismo sustentável. Mas o mais importante, a gente vê agora e vislumbra com a Rota da Caverna, com a visita de vocês, essa visita técnica hoje, vislumbra uma coisa importante. A gente está vendo sair do papel a interiorização do turismo. Essa é a maior exposição calcária da Bacia Potiguar. Dentro dessas fendas existem registros de povos que passaram por aqui muito antes até mesmo dos anos que a gente contabiliza no calendário cristão. Nômades atraídos provavelmente pela água que se acumulava nelas no período chuvoso. São pelas fendas, inclusive, que a água escorre e recarrega o aquífero. O Lajedo funciona como uma enorme caixa d'água subterrânea. Não é à toa que nós temos aqui, nessa região da Chapada de Apodi, o maior aquífero do estado do Rio Grande do Norte, aliás, dois, aquífero Jandaíra, por ser exatamente uma recarga natural, a formação caixa, a formação calcária, por ser essa rocha porosa, aí que a água passa por dentro dela, aí no primeiro aquífero ela já vai estar pesada por causa do bicarbonato de cálcio, que é o calcário. Mas quando passa pelo arenito açul, ela se torna água mineral e é por isso que a gente tem várias fontes de água mineral na cidade de Apodi. Quando passa aquele período de estio, a gente está no semiárido, a gente está aqui no centro do semiárido. E aí, as cidades que passam aqui dessa formação rochosa, que já chega no escudo cristalino, Alto Oeste, Paraíba e Ceará, muitas dessas cidades. Para você ter uma ideia, levantamento da Defesa Civil de Apodi, nós temos aqui época de grande estiagem que teve mais de 400 caminhões, pipas, dia por dia, saindo com água para essas cidades. O Lajedo Solidário é um dos raros sítios arqueológicos do país onde a gente consegue encontrar os 3 tipos de pinturas rupestres. Puro, que são as formas geométricas, o composto, que é a retratação da realidade, e o de ação. E nós temos uma única pintura nesses 56 painéis que traz essa parte da ação, que é a dança, pode ser caça, mas nós temos aqui a dança, né, de 2 ancestrais lá que foram retratados. Então essa pintura, ela é um ícone, fica ali na Ravina da Dodora e, enfim, ela é, como eu já disse, muito importante porque a maioria dos sítios arqueológicos só vai ter 1 ou 2 tipos de grafismo, aqui a gente tem os 3. É graças a essas pichações dos povos primitivos que hoje a gente sabe de coisas que existiram aqui há 3, 5 mil anos. As araras são as mais famosas, mas também tem pinturas que representam peixes e até de grupos dançando. E algumas outras formas que, de tão puras, até hoje os pesquisadores não conseguiram sequer decifrar. A quantidade de gravuras nessa ravina do Lajedo é sinal da presença frequente de pessoas. E pelos símbolos, esse provavelmente era um local de rituais, ou mesmo usado para emboscar grandes caças. Um vale desse, você estando em cima, você tem uma vantagem sobre o animal que está embaixo. Então, você arremessar uma lança de cima para baixo, além da velocidade do peso da lança, você tem a gravidade também que ajuda. Então, imagine que está passando um animal grande aqui embaixo, você está lá em cima, você tem uma visão, é difícil dele se esconder da sua vista, e você tem a gravidade para ajudar a arremessar uma pedra, uma lança de pedra ou de madeira. Adriano é especialista em técnicas primitivas. Poderia sobreviver facilmente nesse lugar, como os grupos de antigamente.
Para onde ele olha no Lajedo, busca recursos. O sítio arqueológico está dividido em 3 áreas de visitação. E por isso eu recomendo você reservar um período do dia só para explorá-lo. É uma maravilha, né, que nós temos aqui no Rio Grande do Norte. Inclusive, ele é visto pelo satélite lá de cima, todo mundo consegue ver. Então, hoje, o Lajedo de Soledade se consolida, não é? Que uma coisa, é um trabalho maravilhoso que é feito. Aquelas pessoas que trabalham no Lajedo começaram desde pequenos ali, alguns tiveram cursos, outros depois, e aí a coisa está acontecendo, né? E a gente fica muito feliz e orgulhoso com isso. Mas o Lajedo Soledade é muito mais do que um ponto turístico. É um exemplo de como o patrimônio natural e cultural pode ser preservado quando ciência e comunidade caminham juntas. Primeiro, para se perpetuar, para que os nossos descendentes tenham um privilégio que nós temos hoje de conhecer, de ver essas pinturas, de ver essas gravuras, de ver o Lajedo preservado que foi feito pelos nossos ancestrais. Então, assim, é história pura, é história viva, e a gente precisa preservar isso para as futuras gerações. Outro canto que vale a pena conhecer na cidade é o Museu do Lajedo. O acervo tem fragmentos de animais da era paleozoica e algumas peças de rocha e cerâmica que foram utilizadas por diversas tribos indígenas que habitavam esse território. A Rota das Cavernas é composta por 5 municípios e até agora nós só passamos por 2 deles. Eu ainda tenho muito o que lhe mostrar. Mas enquanto a gente segue da cidade de Apodi para Felipe Guerra, que é considerada a Meca Potiguar das Cavernas, eu vou deixar você com um recadinho de alguns dos nossos parceiros comerciais. É super rápido, não muda de canal não. Olha só o que tem ainda no programa de hoje. O que me marca é quando a pessoa gosta, que pergunta. A gente introduz um texto que a gente capta trabalhando, fazendo pesquisa, né, de estudo com as universidades. Esse bioma único, né, só tem aqui no Nordeste do Brasil. Quando você olhar aqui, você vai ver espelhotenas. Hoje nós estamos percorrendo a Rota das Cavernas no extremo oeste potiguar. Um roteiro composto por 5 municípios. E depois de passar por Martins e Apodi, nosso grupo chegou ao terceiro destino, Felipe Guerra, que sem nenhum exagero é a Meca das cavernas do nosso estado. Felipe Guerra tem quase 500 cavernas catalogadas, mas estima-se que apenas 5% delas tenha potencial turístico. Apesar desse aperto na entrada, isso é só para dar um ar mais aventureiro à visitação. O acesso à caverna é simples, mesmo na parte das fendas. A do Crote foi a primeira caverna do Nordeste regularizada para ser explorada turisticamente. E se aqui é caminho de água, não é de se estranhar a presença das raízes buscando uma forma de sobrevivência. Por isso, os crotes lá da superfície se mantêm tão verdinhos. Essa caverna Crotes, ela é uma caverna, né, que a gente considera uma caverna de acesso fácil. Ela foi uma das cavernas escolhidas por conta da facilidade do acesso, né? Ver como a gente conseguiu chegar aqui no interior da caverna com uma grande facilidade, né? Entre aspas, para um trabalho de caverna. Essa caverna em si, ela é uma caverna que é muito visitável, uma das mais visitáveis, né? Que nem você falou, é uma caverna que foi primeira aqui do Nordeste, né? A receber turista. Ela é uma caverna boa de conduzir turista, né? Mas, sem dúvida, o último salão é o mais bonito. E eu não falo apenas pela dimensão ou a cortina de raízes. A abertura no teto deu passagem a uma oiticica centenária. A sensação, para muitos, é de estar num dos cenários do filme Avatar. É realmente uma árvore bem grande. Geilson é nascido e criado em Felipe Guerra. As cavernas são quase uma extensão de sua casa.
Uma horinha com ele é tempo mais do que suficiente para explorar todos os salões e fazer boas fotos. O que me marca é quando a pessoa gosta, que pergunta, a gente introduz um texto que a gente capta trabalhando, fazendo pesquisa, né, de estudo nas universidades, porque caverna é um lugar assim que não é um app para todo mundo, né, é exclusividade para algumas pessoas. É assim, o que me marca bastante é aquela pessoa que realmente ela tem interesse de conhecer o lugar. Outra caverna aberta à visitação é a Catedral, uma caverna mais profunda, com praticamente nenhuma entrada de luz solar e de uma beleza bem diferente. Nessa escuridão, só mesmo usando lanternas. Imagine não enxergar o que está tão perto dos seus olhos e, de repente, a luz revelar um espelhotema tão bonito como esse. Mas a escuridão também atrai uns animais bem curiosos, como os amblipígios, um tipo de aranha modificada que talvez você já tenha visto num dos filmes do Harry Potter. Minha belezinha, Engórdio, Império. Se ela morrer, é letal. A vaga que dá. Mas não só tem cavernas para se ver em Felipe Guerra, não. Aliás, você tem que colocar no seu roteiro uma parada na nascente para tomar um bom banho refrescante e almoçar na sombra das árvores. Esse é um roteiro de base comunitária. Você vive muito mais do que o ponto turístico. Você passa a oportunizar as pessoas a terem seus empreendimentos, a terem empregos, a se dedicar em atividades dentro da área de turismo, a você qualificar pessoas dentro da área de turismo, não só garçom, camareira, condutor local, guia local, enfim, tem uma gama de coisas. Você sabe que o turismo ele engloba, né, muitas atividades, 50 e tantas atividades, e está começando a oportunizar essas pessoas que não... E você acaba fazendo com quê? Com que essas pessoas não vão procurar outro lugar, porque na sua casa ele tem essa oportunidade. Se tem uma coisa que eu levo a sério nessas minhas aventuras é o cuidado com a minha saúde. E é na SOS Pharma onde eu compro tudo o que eu preciso. Como o Viva Mais, o suplemento do Papinha e o meu também. Esse daí é o kit que eu tomo para cuidar do meu corpo. Mas na SOS Pharma você encontra outras opções. É só dizer ao atendente o que você quer suplementar. A SOS Pharma tem 4 unidades. Com certeza uma delas é aí pertinho de você. Uma loja quase vizinha ao Partage Norte Shopping, na zona norte de Natal. Unidade em Cidade da Esperança, que fica pertinho do Detran. Outra na Avenida Nevaldo Rocha, ao lado da Feira do Carrasco. E há no centro da cidade de São José de Mipibu. Mas se preferir, você pode ligar ou mandar um zap que eles mandam entregar. E esse ano a SOS Pharma está sorteando motos 0 km entre os seus clientes. A cada R$30 em compras em qualquer uma das unidades da SOS Pharma, você recebe um cupom para concorrer. E o mesmo cupom participa de todos os sorteios. Ou seja, quanto antes você passar na SOS Pharma e garantir o seu, mais chances você tem de ganhar. Nosso último destino de hoje é o Parque Nacional da Furna Feia, no limite entre os municípios de Mossoró e Ibaraúna. A Floresta Branca na Caatinga hoje está mais verdinha por causa das últimas chuvas, mas o que nós viemos ver aqui de verdade não está na parte de cima da terra. O Parque Nacional da Furna Feia é uma área tão grande que fica em 2 municípios, Ibaraúna e Mossoró, estratégica para a conservação do ambiente subterrâneo e de seus ecossistemas associados. São 206 cavernas catalogadas, mas por enquanto apenas uma única aberta à visitação. Eu vou deixar para mostrar ela por último. Antes, vamos em outras 2 que estão sendo preparadas também para exploração turística.
As várias pinturas rupestres nas paredes e teto do abrigo do Letreiro não deixam dúvidas sobre a passagem de povos pré-históricos na região. Elas ainda não foram datadas, mas com certeza têm pelo menos 3.000 anos. Marcas curiosas com representações que até hoje intrigam, como os desenhos do peixe das nuvens. O peixe que cai do céu. É onde tem uma lagoa, na estrada mesmo, cria uma poça d'água, e onde aparece esse peixe. Esse peixe só pode ter vindo das nuvens, mas é um peixe, é uma espécie que ele sobrevive nessas lagoas, nesses poços, né? Que ele pode ter vindo através até de uma árvore, sentar num canto que tinha esse peixe, trouxe na lama, nas patas, nas patinhas dele lá, né? Pousou nessa água, ou quando determinado ele nasce dos ovos. Pode ter vindo na pata dos pássaros e nasceu o peixe, por isso chama peixe das nuvens. Literalmente um cenário de novela. Esse bioma único, né? Só tem aqui no Nordeste do Brasil. E com essa vida toda, com as inscrições rupestres, com o ecoturismo de forma geral, né? E esse patrimônio realmente aqui é incrível, que difícil de encontrar em outro lugar. Me surpreendeu muito, né? O trabalho feito por ICMBio, com a Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Norte, com o Sebrae. Dificilmente a gente encontra lugares que estão tão preparados para essa visitação. Muito difícil de encontrar, com guias locais preparados, com o sistema de resgate, com o pessoal treinado para receber esse turismo. Isso tudo faz uma diferença muito grande para a gente receber, principalmente o turista que já é o ecoturista que viaja para lugares assim no Brasil todo, né? Então a gente está bem surpreendido com isso tudo. O Parque Nacional da Furna Feia tem esse nome por causa dessa próxima caverna que nós vamos entrar agora. Verdade seja dita, não tem nada de feia. O tamanho dela é impressionante. A visitação ainda não está autorizada, mas nosso grupo vai poder entrar em um dos 3 pavimentos da caverna. Uma caverna que desafia nossos sentidos e coragem. O silêncio na escuridão faz a gente imaginar coisas e ver animais que não têm qualquer possibilidade de existir aqui. Em todas as minhas aventuras em cavernas, eu nunca vi travertinos assim. As poças d'água calcificaram bordas e se transformaram em piscininhas. Agora, imagine quantos milhões de anos não foram precisos para a natureza construir tudo isso no ritmo de gotejamento. As plataformas e escadarias que foram instaladas na caverna Furna Nova ajudam bastante na acessibilidade. Oficialmente, ela é a única que se pode visitar por enquanto. O tamanho e beleza dos espelhotemas são de fazer cair o queixo. Logo no início da descida, essa cortina no formato de asas de anjo faz todo mundo parar para admirar. É a maior cortina de todas as cavernas mapeadas no estado. E o misticismo desse lugar não se limita a ela. Não sei se por estar envolvido nesse simbolismo ou por outro motivo, mas a impressão que tive ao olhar um pouco mais além foi a de ver a imagem de um santo na parede. Quando você olhar aqui, você vai ver espelhotemas, né? Tem uma variedade muito grande de estalactites, estalagmites, cortinas, né? Escorrimentos. E a gente tem a maior cortina do estado, né? Que é essa aqui, que é um dos maiores espelhotemas que a gente tem aqui. Então, realmente você encontrar isso, essa concentração num ambiente só, é muito difícil. Ainda que menor do que as outras cavernas do parque, ela é muito bonita. E as plataformas e escadaria que instalaram nela deixam a visitação também muito mais agradável. Quer dizer, agradável no aspecto de você poder fazer paradas no nível que quiser. Porque em algumas épocas do ano, quando a gente chega lá embaixo... Massa. Quando você começa a ficar ofegante sem nem perceber, de repente tá puxando o ar, é como se o ar fosse mais pesado para você respirar.
Acho que isso até faz até uma experiência bem diferente para quem não está acostumado. Apesar de caverna já ter um pouco dessa sensação, né? Aqui é um pouco diferente nesse aspecto de realmente ser mais pesado. Chove lá em cima, né? Então o solo fica encharcado. As bactérias, fungos, micro-organismos do solo, eles começam a se reproduzir, começam a decompor matéria orgânica, isso gera muito gás carbônico. Então o gás carbônico é mais pesado. Aí a chuva acaba carreando esse material todo para cá. E nas partes mais fundas de algumas cavernas fica esse gás carbônico acumulado. Por isso que tem essa certa dificuldade de respirar, né? E, inclusive foi um dos motivos da gente ter pensado nessa estrutura que muita gente pode até achar muito impactante, mas eu também pensando nisso, porque como o gás carbônico é mais pesado, então fica estratificado. Se você subir alguns degraus, você já está no ambiente que você vai respirar direito. No programa de hoje, nós percorremos a Rota das Cavernas do RN, uma iniciativa inédita no Brasil, criada a partir de uma parceria entre o SEBRAE, Governo do Estado e municípios da região oeste. O Rio Grande do Norte, né, há muito tempo foi vendido como Natal, sol e praia, então a gente quebrar essa cultura, né, existe uma certa barreira, né, mas a gente insiste, né, entende que o interior tem diversas potencialidades, as regiões serranas, as cavernas, né, a agricultura familiar, toda a produção associada ao turismo, cachaças, né, doces, né, uma infinidade de produtos que agregam ao circuito, à atividade e melhoram a experiência do visitante. É uma oportunidade de tornar mais perene a atividade, né, durante todo o ano, né, que ela ocorra não só em períodos específicos. Então, uma rota dessa, quando ela tem esse fomento, esse apoio, essa integração dos municípios com as instituições, ela fortalece isso, né? Então, a ideia é que a gente possa realmente fazer essa junção aí com o mercado e fazer com que o turismo ele aconteça, né, durante o maior período de tempo, né, que as pessoas passem mais tempo aqui, não venham especificamente para um evento ou num bate e volta. A segunda maior caverna de mármore do país. Um dos sítios arqueológicos mais importantes do Brasil, a Meca Potiguar das Cavernas. E nossa primeira unidade de conservação federal. Foram 5 cidades em 3 dias e um roteiro que interioriza de fato nosso turismo. Essa iniciativa, o Rio Grande do Norte, inclusive, é um dos pioneiros, que nem todos os estados ainda estão trabalhando dessa maneira. E daí eles entenderam que precisavam trabalhar em conjunto, porque se não trabalhar em conjunto não funciona. Então, por isso que a Rota das Cavernas está se consolidando, porque foi um desejo desses municípios que fazem parte dessa IGR, que se reuniram. Não, a gente vai trabalhar, nós temos um potencial? Temos atrativos ligados a essa realidade? Temos. Vamos pedir o apoio de quem de direito, que é a Secretaria de Turismo e o SEBRAE. E aí começou-se a fazer o projeto e está aí acontecendo. Eu espero que a partir de agora você também venha se aventurar na Rota das Cavernas. Tenha um ótimo sábado e até o nosso próximo encontro. Repórter Aventura. Oferecimento SOS Farma, a farmácia da sua família. Casa do Boné e Fardamento. WhatsApp 98730 2020.